Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge e a gente vai conversar um pouco hoje a respeito de autocontrole, o quanto ele afeta aí a qualidade dos estudos e a qualidade de vida como um todo. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Autocontrole, qual a sua importância para os estudos e a vida? Essa é mais uma parceria que a gente faz aí com o Objetivo. Desde 2017 a gente vem apresentando conteúdos para agregar aí com relação à aprendizagem. Eu sou o Jorge Scarazati, sou acupunturista, fisioterapeuta, nutricionista, professor de meditação e mais uma série de outras coisas. Tenho mais de 10 pós-graduações, estou fazendo na verdade minha 12ª pós-graduação esse ano. E então tenho um pouquinho de conhecimento para estar trocando com vocês algumas ideias. Vamos começar com o teste do marshmallow. Nos anos 60, o psicólogo Walter Mischel resolveu estudar o quanto o autocontrole em crianças poderia refletir tanto no desempenho escolar quanto na saúde e qualidade de vida em geral dessas crianças quando elas chegassem à idade adulta. O teste é o seguinte: a criança tem duas opções. No caso, é oferecido um prazer imediato para ela, que no teste aí foi usado marshmallow, porque é o doce predileto dos americanos. Mas no Brasil já foi reproduzido com brigadeiro e também em outros países com outros doces. Então a criança tem duas opções: ou ela aceita aquele prazer imediato e come aquele doce imediatamente, ou se ela conseguir ter paciência, ter autocontrole para esperar a pessoa retornar, ela ganha mais um doce, entendeu? Então, ou ela pode comer o primeiro doce ali a hora que ela quiser, ou se ela tiver paciência e autocontrole e não comer aquele primeiro doce e esperar a pessoa retornar para a sala, aí ela ganha mais um e pode comer dois. Então, o teste basicamente é esse. O resultado é dividido em dois blocos. O bloco das crianças imediatistas, que não têm o autocontrole e a capacidade de esperar a recompensa tardia do segundo marshmallow. Então elas já comem logo o primeiro marshmallow. E com o acompanhamento que foi feito durante anos depois do experimento, foi comprovado que essas crianças têm muito menos sucesso na vida. Tem mais problemas de saúde, tem mais problemas nos relacionamentos, tem mais dificuldade de aprendizagem, mais dificuldade de lidar ali com funções no emprego, então elas acabam mudando de emprego muitas vezes no decorrer da vida. E se comparar com o bloco das crianças que tiveram autocontrole, que souberam esperar o segundo marshmallow, a recompensa tardia, elas tiveram muito mais sucesso, mais saúde, um emprego mais sólidos, né, com melhores salários, tiveram relacionamentos mais duradouros, enfim, tinham mais sucesso na vida. Com isso, a apresentação é dividida em 4 partes: autocontrole sobre o que, por que isso é importante, quais os mecanismos do autocontrole e como melhorar. Na primeira parte, controlar o que, autocontrole sobre o que, como os automatismos afetam nossas vidas. Com o intuito de economizar energia e agilizar o processo de tomada de decisões, os cérebros criam inúmeros automatismos. E a gente pode dividir aí pelo menos 8 cérebros: o cérebro intestinal, o cérebro cardíaco, o reptiliano, o límbico, o racional, o social ou interconectivo e o metaconsciente. Com exceção do cérebro metaconsciente, todos os outros cérebros criam automatismos. Mas isso é bom ou é ruim? A questão é que todos os cérebros querem algo, e esses automatismos ficam o tempo todo bombardeando a nossa tomada de decisões, nossos comportamentos. E basicamente esses automatismos focam na sobrevivência, na obtenção de prazeres ou na fuga de dores, evitar prejuízos, evitar dores. Por que é importante o autocontrole? Para conseguirmos focar no que realmente é importante e construtivo na vida. Aí eu faço uma pergunta: você procrastina? Sustentar todos os focos automáticos simultaneamente dispersa energia e gera conflitos.
provoca aí a procrastinação e traz resultados insatisfatórios. Números da procrastinação: 95% das pessoas procrastinam, 20% é a estimativa da população mundial que sofre de procrastinação crônica. Nos últimos 40 anos, a taxa de procrastinação aumentou entre 300% e 400%. Um quarto dos americanos descreve-se como procrastinador crônico, e mais de 50% diz procrastinar com frequência. Entre 85% e 95% são estudantes, destes 40% fazem a procrastinação ali com frequência e apenas 15% são gravemente afetados por isso. 4 em cada 5 pessoas sentem-se pior depois de procrastinar e 18% sentem-se gravemente deprimidos. Com isso eu faço uma pergunta: qual o seu principal objetivo atual de vida? O que você quer para a sua vida agora? Felicidade, relacionamento, dinheiro, evolução espiritual, amizades? Ou você pretende focar na sua carreira, passar no vestibular? Definir e sustentar o foco num determinado objetivo ajuda a promover a produtividade e a administrar os automatismos, facilitando a tomada de decisões. Ou seja, tenha um objetivo bem definido e sustente o foco com determinação se quiser ter sucesso. Investigue a história de qualquer pessoa de sucesso que você goste. E certamente você vai encontrar algumas bases ali dessas histórias onde as pessoas apresentam superação, automotivação, adaptabilidade, perseverança, comprometimento, aprender com os erros, sustentar o foco no objetivo final, o objetivo principal, inteligência emocional, inteligência social e outras qualidades que levam a pessoa a ter mais determinação. E aí uma frase do Usain Bolt: a diferença entre o impossível e o possível está na determinação. Ou seja, não adianta só ter um dom. Você tem que se dedicar muito, você tem que sustentar aquele foco por muito tempo. No caso ali de uma corrida olímpica, você treina 4 anos, dedica 4 anos da sua vida para fazer uma corrida lá de menos de 10 segundos. Então, tem que ter um foco muito forte, tem que estar muito determinado para você realmente ter sucesso na vida. Qual foi sua resposta? Qual é o seu principal objetivo de vida agora, atual? Defina esse objetivo. Se você agir de forma automática e imediatista, é bem provável que você não consiga atingir esse objetivo. Mas, se você agir com determinação e comprometimento, a chance de você conseguir atingir esse objetivo é muito maior. Determinação não é o quanto você quer atingir um objetivo. Isso é desejo, vontade, necessidade. É o quanto você é capaz de sustentar e guiar seu comportamento e suas decisões diante das adversidades e das vontades automáticas para atingir esse objetivo, o que exige comprometimento e autocontrole. Tendo esse objetivo aí em mente, eu quero que vocês façam uma reflexão por alguns minutos. Peguem um papel e uma caneta, se precisar. E eu quero que vocês identifiquem alguns automatismos que atrapalham vocês de atingir esse objetivo que você quer. Por exemplo, meu objetivo é estudar para ir bem no vestibular. Eu quero que vocês mapeiem aí o que interfere, o que atrapalha esse seu estudo, essa sua determinação, esse seu foco em estudar para ir bem no vestibular. Anota aí para mim. Muito bem, agora eu vou fazer algumas perguntinhas. Se você perpetuar esse automatismo ao longo do tempo, para onde ele te levaria? Por exemplo, eu tenho um automatismo de parar de estudar para assistir Netflix. Pois bem, se você ficar assistindo Netflix por 1 ano, 5 anos, 10 anos, aonde isso vai te levar? E assim segue com os outros automatismos. Esse automatismo te aproxima ou te afasta do seu objetivo principal? O que você precisa para ir além desses automatismos? É aí que a gente vai oferecer algumas ferramentas aqui para tentar ajudar, tendo como foco o autocontrole. Mas quais os mecanismos desse autocontrole? O córtex pré-frontal, a metaconsciência e suas funções executivas.
O córtex pré-frontal é a região mais nobre e mais complexa que a gente tem no encéfalo. Porém, o que tem de interessante é que é a única região cerebral capaz de integrar e coordenar os automatismos dos outros cérebros. Certo? Então, enquanto os outros 7 cérebros, vamos dizer, estão ali o tempo todo querendo alguma coisa, querendo, disparando automatismos, com o treinamento e o desenvolvimento do córtex pré-frontal, a gente é capaz de modular os automatismos desses cérebros. E a principal ferramenta é a metaconsciência, que possui as conhecidas funções executivas. As funções executivas envolvem uma ampla variedade de funções cognitivas, como, por exemplo, atenção, concentração, capacidade de abstração, planejamento, flexibilidade de controle mental, autocontrole e memória operacional, tomada de decisões e outras. A gente vai destacar aqui a atenção e a tomada de decisões. A atenção é a faculdade cognitiva que permite a interação eficaz do indivíduo com o ambiente, facilitando a organização dos processos mentais. Com a atenção, podemos selecionar qual estímulo será analisado em detalhes e qual será descartado para guiar nossos comportamentos. A tomada de decisões é outra função cognitiva que a gente usa muito no decorrer do dia. A gente toma cerca de 400 a 1000 pequenas decisões por dia. E o que é interessante é que cerca de 95% dessas decisões são automáticas, ou seja, os automatismos cerebrais tendem a dominar o nosso dia e nossas decisões cerca de 95% do tempo, em média. Temos alguns exemplos de atenção. A atenção seletiva é o primeiro. A atenção seletiva envolve a possibilidade de exercer um controle voluntário da atenção, inabilidade em atender diversos estímulos ao mesmo tempo, por possuir caráter seletivo e limitado. Por exemplo, não dá para dirigir e ficar mandando mensagem, vendo Instagram, né? Ou você faz uma coisa ou você faz outra, senão não vai dar muito certo. E tende a ser muito influenciada pelos automatismos. Se o cérebro reptiliano, por exemplo, está ali disparando o automatismo de fome, seu foco automaticamente tende a ser direcionado para procurar comida. Se o seu cérebro emocional indica carência, seu foco tende a ser procurar pessoas para se relacionar e assim segue. Então, os automatismos ficam interferindo muito na atenção seletiva o tempo todo. Me diga o que você enxerga nessa imagem, imediatamente, automaticamente. O que você está enxergando? Pois bem, alguns podem enxergar uma mulher, uma moça, enfeitada, com aquelas roupas de antigamente. Outros podem enxergar uma idosa, uma senhora, com uma pena na cabeça. Qual você enxerga? Uma outra forma de testar um pouco essa atenção seletiva chama Stroop Test. Então a questão é a seguinte: tem algumas palavras aqui que são coloridas. E assim que eu colocar essas palavras na tela, quero que vocês digam o nome das cores e não o que está escrito, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Bananou um pouquinho? Pois é. Esses são os automatismos e a atenção seletiva sendo dominada pelos automatismos. Outro tipo de atenção é a atenção alternada. A atenção alternada é a capacidade do indivíduo em alternar o foco atencional, ou seja, desengajar o foco de um estímulo e engajar em outro. Esse tipo de atenção também é muito influenciada pelas necessidades automáticas dos cérebros. Por exemplo, você está estudando e automaticamente seu cérebro quer um pouco de prazer, quer um pouco de contato social, quer saber quem curtiu, quem não curtiu, quem está postando no TikTok, quem não está. Então você fica o tempo todo alternando a atenção entre tenho que estudar, mas isso demanda energia, é cansativo e tal, é chato muitas vezes. Por outro lado, quero curtir, quero
ver minhas redes sociais, quero conversar com o pessoal. Então a mente fica alternando o tempo todo entre o que é automático, no caso é a busca do prazer das redes sociais, e aquilo que é uma necessidade, que é uma responsabilidade, que é estudar. Então a mente fica o tempo todo alternando a atenção entre diversas informações, diversas situações. E o outro exemplo de atenção é a atenção sustentada. A atenção sustentada descreve a capacidade de um indivíduo manter o foco atencional em determinado estímulo durante um período de tempo para o desempenho de uma tarefa, mesmo que diante de outros estímulos que possam atrapalhar. Por exemplo, se você treinar a sua atenção sustentada de forma suficiente, você vai conseguir manter o foco ali nos estudos e não vai ficar sendo muito influenciado pelos automatismos de querer obter prazeres no caso das redes sociais. Então, esse é o poder da atenção sustentada. E a quarta parte da palestra, como melhorar o autocontrole. Aí entra uma questão que a gente trabalhou em outras palestras já, que é o ciclo do estímulos, nutrientes, descanso. A parte dos estímulos, no caso dos estudos, os estímulos são as informações ensinadas em cada disciplina, assim como as diversas metodologias para lidar com esses estímulos. São as metodologias de estudo que, pelo que eu entendi, a Jade já apresentou para vocês diversas ferramentas. Na parte dos nutrientes, envolvem diferentes níveis como a nutrição funcional, a saúde da microbiota intestinal e a transformação desses nutrientes em energia, que é o ATP que o corpo utiliza como energia, pela atividade das mitocôndrias, onde a gente associa aí a saúde dessas mitocôndrias, principalmente com o exercício físico. Com relação ao descanso, possui como ponto principal a qualidade do sono, mas também está associado ao processo de periodização dos estímulos intercalados com descanso. E aí vem o sistema Pomodoro, que também já foi destacado pela Jade. Muito bem. Primeiro, como melhorar os estímulos? Uma das ferramentas é a variação das inteligências múltiplas. Cada tipo de estímulo ativa áreas diferentes no cérebro, desenvolvendo múltiplas inteligências diferentes. No caso, o cientista Howard Gardner, ele apontou algumas inteligências quando ele lançou essa teoria das inteligências múltiplas. Por exemplo, inteligência linguística, lógica matemática, corporal sinestésica, intrapessoal, existencialista. A inteligência intuitiva aí foi a gente que colocou. Inteligência musical, inteligência visual espacial, interpessoal, naturalista e emocional. Variar as inteligências estimuladas para evitar as sobrecargas e facilitar a assimilação e memorização é uma técnica muito boa para ajudar a melhorar a questão dos estímulos no ciclo estímulo-nutrientes-descanso. Tá certo? Por exemplo, vamos dizer que você está estudando algo bem racional, matemática, física e tal. Como é essa variação das inteligências? No caso, na hora que você for realizar um intervalo ali, seguindo as metodologias de estudo, você pode, por exemplo, lidar com a natureza. Vai lá no quintal, vai ver uma paisagem, vai brincar com algum animal. Então, isso é suficiente para variar a área estimulada pelo estudo lógico-matemático, você variar para uma outra área que é responsável pela inteligência naturalista. Depois você volta a estudar, normal. No próximo descanso, no próximo intervalo, você pode ouvir música ou tocar algum instrumento. Tá certo? No próximo intervalo, você pode conversar com alguém. Focar em conversar sobre outras coisas diferentes do que você está estudando. Então, isso é suficiente para variar as inteligências, variar as áreas cerebrais que estão sendo estimuladas. Isso evita bastante as sobrecargas e potencializa a associação, a assimilação, o registro das informações. Agora, melhorando os nutrientes. É aí que entra a nutrição funcional e a saúde mitocondrial. A nutrição funcional, ela vem abordando o ser humano de forma mais completa e individualizada,
com conceitos mais amplos como a microbiota intestinal e o uso de nutracêuticos, que são substâncias específicas contidas nos alimentos funcionais, só que elas são isoladas e você consome elas sob a forma de suplementos e ajudam a tratar e otimizar o funcionamento do organismo. A microbiota intestinal reflete na saúde do cérebro intestinal, que por sua vez possui um eixo de comunicação e influência direta sobre o encéfalo. E ela influencia não só o encéfalo, o cérebro principal, mas também influencia todo o organismo. E aí existe o eixo intestino-cérebro, onde tanto o intestino interfere no funcionamento cerebral, quanto o funcionamento cerebral interfere no intestino. Os nutracêuticos ou suplementos funcionais, alguns nutrientes encontrados nos alimentos funcionais otimizam o funcionamento cerebral, como por exemplo ômega 3, cafeína, L-teanina, coenzima Q10, melatonina e outros. Aí o nutricionista, que tem formação em nutrição funcional, ele vai saber te orientar, te montar um suplemento específico para cada caso aí, para poder ajudar até no funcionamento cerebral e na aprendizagem. A saúde mitocondrial está associada à capacidade de produção de energia e ela é diretamente, totalmente influenciada pela alimentação. Se a alimentação é saudável, é bacana, as mitocôndrias têm maior capacidade de produção de energia. Se a alimentação é muito inflamatória, essa capacidade de produção de energia diminui muito e isso acaba limitando a capacidade de uso das faculdades mentais mais complexas, como por exemplo o uso da metaconsciência e das funções executivas. E com certeza aí a tendência é que os automatismos predominem e aí vai direcionar os comportamentos sempre para a ideia do primeiro marshmallow. Nutrientes e exercício físico. Os efeitos são imensos, imediatos e prolongados. Por exemplo, aumento do fluxo de sangue e oxigênio cerebral, melhora o perfil de neurotransmissores, como serotonina, endorfinas e dopamina, que refletem no estado emocional e cognitivo mais produtivo, mais positivo. E também o exercício físico aumenta o número e a função das mitocôndrias, ou seja, a saúde mitocondrial está diretamente associada à qualidade do treinamento físico, frequência e duração de treinamento físico bem realizado. Melhorando o descanso, ritual do sono e as metodologias de estudo. Pesquisas indicam aí que na faixa etária de vocês, o ideal é dormir de 8 a 10 horas, ou seja, a quantidade do sono é importante. Os brasileiros estão dormindo 1h30 a menos em média do que na década de 90 e 63% têm problemas de sono. E a qualidade do sono também é muito importante. Então é essencial conseguir atingir estágios de sono profundo, sono restaurador. E é nesse sono aí que tem muita influência sobre a capacidade de registrar as informações, passar as informações da memória de curto prazo para longo prazo. E o sono, aí, a recuperação, o descanso é algo tão importante que se passarmos alguns dias seguidos dormindo menos horas do que o necessário ou tendo um sono de baixa qualidade, isso gera um déficit de sono que afetará o desempenho cerebral em várias propriedades, várias funções cognitivas. Tempo de reação fica muito mais lento, capacidade de julgamento sofre sérias obstruções, a capacidade de solucionar problemas é gravemente afetada, criatividade afetada, inteligência emocional, inteligência social, diversas funções, principalmente as funções executivas em geral, elas são bem afetadas quando esse déficit de sono vai acontecendo e vai aumentando conforme você vai deixando de dormir corretamente, adequadamente aí com o passar do tempo. Com isso a gente oferece, a gente indica aí criar um ritual do sono. Algumas características que particularmente eu acho interessante. 1 hora antes de dormir, iniciar o ritual do sono, que pode envolver as seguintes questões, as seguintes características. Não mexer mais no celular, televisão ou computador. Tomar um banho e se concentrar na percepção da água escorrendo pelo corpo,
como se fosse levando as preocupações, ansiedades, medos e a raiva pelo ralo. Tomar um chá relaxante, camomila, mulungu, maracujá, valeriana e outros. Realizar uma pequena prática de agradecimento, isso é muito importante, porque a gratidão já foi comprovada que ela modifica a química cerebral e favorece o otimismo, favorece a construção, a criação, favorece as funções executivas. E a reclamação, a crítica, ela favorece os automatismos de sobrevivência. Então, o que é possível ser feito? Você pode rezar, meditar, escrever, dá para montar um diário da gratidão. Eu ganhei um diário desse uma vez, alguns anos atrás, e eu tinha lá 365 dias para agradecer. E a cada dia você tinha que escrever pelo menos 3 coisas para agradecer, coisas que você gostou, que aconteceu, que foram boas no seu dia. Não adianta ser genérico, agradeço porque dormi, porque comi e tal. Tudo bem, são coisas importantes também. Mas procura ser mais sério nisso, sabe? Putz, eu agradeço porque tenho amigos que realmente são importantes para mim, que estão do meu lado me apoiando quando eu preciso. Passei por um momento difícil e tem alguém ali do meu lado, e isso é muito bom e tal. Então, sabe, procurar pelo menos três acontecimentos aí bem significativos para agradecer. Isso é muito legal. Deixar o quarto o mais escuro possível, se possível deixar no total breu, porque a melatonina, que é o hormônio do sono, ela atua melhor no escuro. Dormir longe do celular. Muita gente fica nessa história da soneca, do despertador e acaba enfiando embaixo do travesseiro. Isso é péssimo. Poluição eletromagnética. Isso tem associações com aceleração do pensamento, síndrome do pensamento acelerado. Então é muito importante, fique longe do celular, tá bom? Pelo menos uns 2 metros no mínimo. Após deitar, procurar se concentrar na respiração e ir lentamente relaxando. É uma das técnicas de meditação mais antigas que é procurar manter o foco, manter a atenção ali sustentada na passagem do ar pelas narinas. Tanto a hora que entra, que o ar tende a vir mais geladinho, mais fresquinho, quanto a hora que sai, que ele tende a sair mais quentinho. Então, ficar focado nisso. Com certeza a mente vai devagar, a gente fala em divagações dentro da meditação, que é quando você perde o foco. Então, você está concentrado ali nas narinas, aí começa a pensar em alguma festa que você tem que ir. Opa, você volta o foco de novo para essa sensação das narinas. Isso é bem interessante também. E já comentando da meditação, ela é a ferramenta otimizadora aí do córtex pré-frontal e das funções executivas metaconscientes. Então, a meditação seria a mãe da metaconsciência. O que é interessante? O subconsciente funciona como uma biblioteca das inteligências e das memórias. Mas, para acessá-lo, não adianta apenas tentar controlar nossa mente racional. É preciso aprender a ficar receptivo e sintonizado com o subconsciente, o que pode ser aperfeiçoado através da meditação. Aí tem uma comparação, se a gente for avaliar a quantidade de informação que a gente consegue suportar, ali, comportar, lidar com de maneira consciente, e a quantidade de informação que possui no subconsciente. A proporção é em torno de uma informação consciente para cada 200 trilhões de informações subconscientes. Então aí eu pergunto, quem é que resolve os problemas? Quem é que traz as soluções para o dia a dia ali? É o consciente ou é o subconsciente? Com certeza é o subconsciente. Então aí é uma sacada muito importante do uso das inteligências ali, das funções executivas, que existe um ponto crítico onde não adianta querer controlar as coisas racionalmente. Um passo muito importante e essencial que a maioria das pessoas não faz é aprender a confiar, aprender a entregar. Então é preciso manter um foco sustentado naquele tipo de inteligência, de informação, de conhecimento, e aí depois aprender a relaxar, aprender a entregar
para que o bibliotecário, vamos dizer assim, possa nos entregar ali o livro com as informações que a gente precisa para resolver os problemas. Isso é muito legal. E aí a ferramenta que treina exatamente essa comunicação consciente com o subconsciente é a meditação. Com isso, nossa mente racional, o foco ali do racional, do consciente, né, serve apenas para dar o foco. E quanto mais firme e sustentado esse foco, melhor. Mas quem nos traz as respostas e soluções para cada decisão problema é o que podemos chamar de bibliotecário. E essa via de comunicação é uma via de mão dupla, porém ela é uma via estreita. Ou seja, quando você quer ativar essa via de comunicação de forma consciente, o foco precisa ser sustentado e bem definido. Então, o foco consciente define o que merece ser aprendido e guardado nos livros do subconsciente. Aí o bibliotecário vai lá, pega e registra isso e guarda os livros, construindo as memórias. E o subconsciente, o bibliotecário, é quem encontra, né, e entrega os livros ali, ou o livro com as memórias e soluções para cada situação vivenciada. Mas o que é meditar? Meditação pode ser definida como uma prática milenar que pode ser praticada por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Basta conhecer a metodologia mais adequada para o perfil de cada pessoa. Então, meditar não é simplesmente esvazie sua mente. Não é bem isso. Eu não gosto dessa abordagem. Eu gosto do primeiro foco, trabalhar o foco sustentado. A gente vive numa sociedade de multifocos, principalmente depois que inventaram os smartphones. Antes e eu mesmo, na primeira faculdade que eu fiz, quando eu queria uma informação, tinha, lógico, computadores e tal, mas eu ia na biblioteca, então tinha lá os corredores enormes, cheios de livros, as estantes, milhares e milhares de livros, então você ia, pegava no catálogo, via a numeração, a estante, a coluna, a fileira e o número do livro certinho. Aí ia lá, pegava o livro, pegava e sentava e ficava folheando, lendo, identificando ali as soluções para aquilo que você precisava resolver. Hoje não é assim, né? Hoje tudo é Google, tudo é um segundo, você já digitou, pá, já está ali, já abrem milhares de páginas. Aí facilita muito a dispersão, facilita muito o uso da atenção alternada, ao invés da atenção sustentada. Então, a tecnologia também traz alguns pontos negativos que, se a gente não aprender a cuidar, a gente acaba sendo prejudicado. No cérebro, a gente tem atividade elétrica, tá bom? Os neurônios funcionam de maneira elétrica. Toda a informação ela é traduzida ou transduzida em potenciais de disparo elétrico. Só que a gente tem em torno de 5 frequências, 5 tipos de disparo elétrico, de vibrações, de ondas elétricas, né? Tem ondas delta, teta, alfa, beta e gama. As ondas relacionadas ao estresse, ao alerta, são ondas beta. E na meditação, a gente reforça principalmente ondas alfa e teta. E é exatamente, né, dentro dessa faixa de ondas que a gente consegue estabelecer a comunicação com o subconsciente. Esse slide mostra a ressonância nuclear magnética funcional do cérebro, um estado multifocado, estado de alerta normal, que a gente fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, cheio de atividade beta. Você vê que tem vários pontos do cérebro ativados ao mesmo tempo. Vários automatismos também estão ocorrendo, provavelmente aí nesse momento. Isso dispersa energia, consome e dificulta o uso lá do córtex pré-frontal. E do lado direito a gente já vê o mesmo cérebro, a mesma pessoa, né? Depois de um tempo ali de meditação, 10 minutinhos meditando. Você vê que a atividade fica muito mais concentrada, onde ocorre um predomínio de atividade alfa-teta.
Então, aqui sim, a gente consegue estar enviando uma mensagem muito mais clara para o subconsciente. Do lado esquerdo, é como se a gente chegasse lá na biblioteca, eu quero esse livro, esse, mas aquele também, aquele outro lá também, aquele outro, aquele outro. O bibliotecário fica meio perdido e pode demorar muito para trazer algum livro e se conseguir trazer. Agora do lado direito, não. Você chega, olha, eu quero especificamente este livro. Pau, pronto. Então, essa é uma das qualidades, das propriedades da meditação. Atingindo esse nível, esse estado de atividade elétrica alfa e teta, depois de sustentarmos o foco num determinado objetivo, devemos entregar, ou seja, ficarmos receptivos para que a via de comunicação com o subconsciente fique livre e permita que o bibliotecário nos entregue o livro com as soluções existentes lá nas memórias, nos registros. Isso pode ser muito bem ilustrado em diversos momentos da história onde ocorreram grandes descobertas. Isaac Newton e a gravidade, por exemplo. Ele estava lá refletindo, pensando, trabalhando, sustentando o foco nos estudos ali sobre a física e tal, sobre os objetos caindo e tudo. Então, ele ficou muito tempo estudando. E de repente, ele resolveu descansar. E aí sentou, diz a história, tá? Diz a história que ele sentou embaixo de uma macieira e aí relaxou. Quer dizer, nesse momento que ele procurou relaxar, ele entregou, ele ficou receptivo. Aí o subconsciente, ao ver uma maçã cair, ele despertou a resposta, ele entregou a resposta. Entregou o livro ali que o Isaac Newton estava pedindo há muito tempo, só que ele não estava dando tempo de resposta. Isso também aconteceu com a lâmpada elétrica e com vários outros momentos da história onde se descobriram coisas importantes. Então é muito importante, é essencial a gente entregar também. Um exemplo simples, mas bem ilustrativo aí, que eu costumo dar nos cursos, muitas vezes eu tenho uma certa dificuldade para guardar nomes. E muitas vezes a gente está na rua ali e tem uma pessoa vindo, você conhece essa pessoa já há até muito tempo, e você quer cumprimentar ela, mas você não lembra o nome dela. Aí o racional consciente fica lá, putz, como é o nome, como é o nome, como é o nome, como é o nome, como é o nome. E você não consegue lembrar pelo racional. E muitas vezes você não lembra. Você conversa, opa, e aí, tudo bem e tal. Aí você conversa, tudo. E tá bom, tchau, hein, obrigado, abraço. E a hora que você tá, tô lá no supermercado, focado em outra coisa, variando as inteligências, né? Tá lá focado em comprar, o que você tem que comprar para fazer o almoço. Aí de repente, tuf, vem o nome da pessoa. Né? Isso com certeza já aconteceu com vocês também e é uma forma bem interessante de ilustrar essa comunicação consciente e subconsciente e o papel da consciência ali do racional controlando o foco, quero lembrar o nome da pessoa, e o papel do subconsciente quando a gente entrega, quando a gente relaxa, varia ali as inteligências e o subconsciente vem e entrega a solução, entrega a resposta que estava lá guardada nos livros da biblioteca. Muito bem, pessoal, a gente está terminando a palestra, então eu quero deixar para vocês uma pequena prática meditativa. E existem inúmeras técnicas, inúmeras abordagens sobre a meditação. A gente usa nos cursos a variabilidade das inteligências dentro das técnicas meditativas, sendo que cada pessoa acaba tendo mais facilidade com determinada técnica. Então, caso você já tenha tentado meditar e não tenha conseguido, não se frustre, porque provavelmente você deve ter tentado usar uma abordagem que para você não funcionou, mas não quer dizer que a meditação não funciona para você, ou que você não é capaz de meditar. Quer dizer que aquela técnica para você não deu certo, tá bom? Então, não desistam. Meditação é essencial para qualquer pessoa, para ajudar a desenvolver as funções executivas
da metaconsciência aí e ajudar a utilizar essas funções para ter uma vida mais construtiva e ter todas aquelas características que foram abordadas lá no teste do Marshmallow, para aquelas crianças que souberam esperar a recompensa tardia. Então eu vou gravar uma pequena meditaçãozinha aqui para vocês ouvirem. Quando eu estiver indo dormir, a meditação é para dormir? Não, mas ajuda. No caso de pessoas que têm dificuldade, ajuda, com certeza. O ideal é também encaixar quando você está muito cansado estudando ali, depois de algumas horas, está muito cansado, para um pouco, respeitando ali a metodologia e faça essa prática para ver como você se sente. Beleza? Então vamos lá. Encontre uma posição confortável para você, mas não tão confortável ao ponto de você dormir com facilidade. A não ser que o objetivo seja esse, né? Você vai utilizar essa prática para dormir, tudo bem, pode fazer deitado. Se não, procure sentar e deixar a coluna reta. Por que deixar a coluna reta? Exatamente para não ficar aconchegante demais para você não dormir. Tá bom? Então vamos lá. Encontre uma posição confortável. Feche os olhos. Faça uma inspiração profunda. Segure por alguns segundos, desde que não gere desconforto. E solte. Faça essa respiração mais algumas vezes, sem gerar desconforto. Inspire lentamente, profundamente, sustente alguns segundos. E solte. Faça mais 3 vezes. Muito bem. Agora eu quero que você mantenha os olhos fechados, nessa posição confortável. Quero que você imagine uma banheira. Aquelas banheiras bonitas, bem confortáveis, aconchegantes. E essa banheira está cheia de água, uma temperatura perfeita, bem quentinho, mas não o suficiente para queimar. Você pode colocar uma cor para essa água. Cores calmas, tranquilas, como um verde, um azul, rosa, laranja, pode ser prata, pode ser dourada, aquela que te agradar mais. E você entra lentamente nessa banheira. Você entra, vai se posicionando e ela é feita de uma forma onde quando você se deita, você pode relaxar totalmente e os seus ouvidos ficam cobertos pela água. Então sua audição fica calma, tranquila, seus olhos ficam fechados
e você passa a manter o seu foco nas sensações da pele. Começando lá pelos dedos do pé direito. Você sente que essa água vai aquecendo e relaxando os seus dedos do pé direito. E esse calor, essa sensação, essa energia dessa água vai subindo, envolvendo ali o peito do pé direito. A planta do pé, tornozelo, calcanhar, sobe pela canela, panturrilha, aquecendo e relaxando. O joelho, à frente e atrás. A coxa, à frente, a lateral, a parte posterior e a parte interna. O glúteo, e aí começa a focar nos dedos do pé esquerdo. Vão aquecendo e relaxando, envolvendo dessa energia. Essa energia te cura, te relaxa, te acalma. O peito do pé, a planta, tornozelo, calcanhar, canela, vai subindo e relaxando, panturrilha, joelho, à frente e atrás, coxa, à frente, lateral, posterior, e a parte interna, o glúteo, região genital, e esse calor envolve o abdômen, todo o abdômen, junto com os órgãos, intestino, bexiga, rins. Aí sobe um pouco mais, fígado, estômago, pâncreas, baço. Vai subindo pelo peito, pegando os pulmões e o coração. Agora pela coluna,
a lombar, lá de baixo, o sacro, cóccix, e vem subindo pela coluna. Torácica baixa, torácica média, torácica alta, até que envolve todo o tórax. E sobe pela cervical, pelo pescoço, à frente e atrás. Agora, os dedos da mão direita, a mão, palma e o dorso, antebraço, cotovelo, braço, ombro, pegando toda a escápula, região da clavícula direita, trapézio, os dedos da mão esquerda, a palma e o dorso da mão, antebraço, cotovelo, braço, ombro, região da clavícula, escápula e trapézio. Pegando a parte de trás da cabeça, lateral direita, orelha direita, lateral esquerda, orelha esquerda, o topo da cabeça, a testa, aquece os olhos, o queixo, relaxa as mandíbulas, a mandíbula e as ATMs. Só o nariz fica ali respirando um ar gostoso, agradável, todo o corpo está envolvido por essa água, por essa energia, por essa temperatura confortável, trazendo relaxamento, cura. Nesse momento você faz uma respiração profunda. Começa a movimentar lentamente os dedos dos pés, os pés, as pernas, as mãos, os braços, pescoço. E você faz os movimentos que você tem vontade de fazer. Quem quiser dar aquela espreguiçada gostosa,
E pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal, tudo bem? Então vamos fazer algumas recordações para finalizar a palestra. Diferentes estímulos chegam a diferentes partes do sistema nervoso central por vias neuronais envolvendo receptores e nervos periféricos. Quando essas informações são importantes, elas são valorizadas e geram as memórias. E essas memórias vão construindo regiões cerebrais específicas que desenvolvem as inteligências. As inteligências interpretam os estímulos e produzem as reações e respostas mais adequadas, que na maior parte do tempo são automáticas e podem ser moduladas pelo envolvimento voluntário consciente através das funções executivas da metaconsciência. Lembrando que as pessoas mais automáticas acabam comendo apenas um marshmallow e geralmente têm uma vida que busca prazeres imediatos, tem o predomínio de foco alternado, foco em sobreviver, tendência a procrastinar, menor taxa de sucesso e baixa qualidade de vida. E as pessoas que têm maior uso, maior treinamento da metaconsciência e das funções executivas tendem a planejar e aguardar por recompensas tardias e maiores. Lembrem-se, por exemplo, lá do Usain Bolt, que treina 4 anos para fazer uma corrida de menos de 10 segundos. Predomínio de foco sustentado, foco em evoluir, construir e crescer, maior proatividade, maior taxa de sucesso, melhor qualidade de vida. Essas são as pessoas que comem os 2 marshmallows. Dentre as funções executivas da metaconsciência, destacamos a atenção sustentada, que é essencial para a administração dos automatismos e suas vontades imediatistas diante de possíveis recompensas tardias mais valiosas, assim como o planejamento para atingir essas recompensas, criatividade, resiliência e adaptabilidade. Para otimizarmos as ações metaconscientes, precisamos de treinamento, que pode ser melhorado através dos ciclos estímulo, nutrientes e descanso, para disponibilizar maior quantidade de energia que poderá ser utilizada pelo córtex pré-frontal e suas funções executivas. Lembrando que, dentro do ciclo, a parte dos estímulos pode ser melhorada através do foco sustentado no objetivo, treinamento do foco sustentado, a variação das inteligências múltiplas. Na parte dos nutrientes, entra aí a nutrição funcional, com o ajuste dos alimentos, redução ou eliminação dos alimentos inflamatórios, o tratamento ali, o aperfeiçoamento da microbiota intestinal e o uso dos smart nutrientes, através dos manipulados ali, das manipulações nutracêuticas. Também temos a saúde mitocondrial, que pode ser otimizada pelo exercício físico. Na parte do descanso, entra a periodização com intervalos, que a gente já destacou, como por exemplo o método Pomodoro, que a Jade já comentou, e o protocolo do sono oferecido e disponibilizado para vocês. Além do ciclo estímulo, nutrientes, descanso, uma ferramenta fantástica para o treinamento e desenvolvimento do córtex pré-frontal e suas funções executivas metaconscientes é a meditação, que todos possuem o potencial para desenvolver, mas precisam encontrar a metodologia mais adequada para a sua evolução. Lembrando que a meditação é uma ferramenta maravilhosa para otimizar todo esse ciclo e favorecer todo o uso do córtex pré-frontal, das funções executivas e da metaconsciência. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro, que tenha sido positiva essa experiência, essa palestra, que tenha agregado algum tipo de conhecimento bom para todos vocês. E fico aí meus contatos para maiores informações. E agora a gente vai aguardar aí a reunião da sexta-feira aí, para a gente tirar as dúvidas. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode anotar e fazer durante essa reunião,
ou pode enviar aí depois por e-mail ou pelo WhatsApp, que assim que possível eu respondo, beleza? Muito obrigado novamente a Jade, ao pessoal do Objetivo, as professoras que também estão dando as palestras aí com a gente e a todos que ouviram, assistiram aí até o momento. Grande abraço, obrigado.